Esse é o primeiro episódio da série Encontros da Eletroterapia. Nós estamos gravando no dia 5 de agosto de 2020 e a nossa proposta nesses episódios dessa série é apresentar o olhar de profissionais, pessoas ligadas à fisioterapia, sobre possibilidades da eletroterapia na nossa prática clínica, seja indicação, aplicação ou inovações na área. E nesse primeiro episódio, nós vamos receber um discente do nono período do curso de fisioterapia da UFMG, que se chama Jefferson Oliveira Silva. Bem-vindo, Jefferson, obrigado por aceitar o convite e estar mais uma vez contribuindo para a disciplina de eletrotermofototerapia, esse nome é enorme, né? Você sempre nos ajudando a melhorar a divulgação de informações, sempre de uma forma simples e acessível. Obrigada. Bom, Jefferson apresentando, né, nosso convidado, ele foi meu bolsista no programa de monitoria da graduação do UFMG, é um dos premiados com destaque acadêmico por essa participação, foi aluno de iniciação científica e é o responsável pela criação do nosso blog, que se chama Universo Eletrotermo. Atualmente, Jefferson está fazendo um estágio extracurricular muito interessante, uma experiência que ele mesmo vai nos contar em detalhes. Então, vamos lá, Jefferson, você quer se apresentar, falar um pouquinho de você para a gente começar? Bom, assim, foi uma apresentação bem complexa, né? Bem completa, desculpa, mas é isso mesmo que você falou, né? Eu estou com esse campo de eletroterapia, né? Trabalhando, estudando, né? Ou contribuindo de alguma forma desde o começo da minha faculdade. Na minha época, né? Ainda era outro nome a matéria, Recursos 1, no terceiro período, agora eu estou lá no nono, então, assim, esse tempo todo eu tive momentos de ato onde eu não estava atuando na matéria, mas eu, por fora da matéria agora, estou atuando com eletroterapia também, né? E aí eu acho que a apresentação ficou bem completa, né? Meu nome é Jefferson, como você falou, eu estou hoje no nono período e tem esse caminho aí, trilhado até agora na eletro, estudando Quase sempre. formando, né? Quase formando. Quase já. Então, nós vamos começar por uma pergunta do momento, né? Você é aluno do FMG, também teve suas atividades escolares, acadêmicas interrompidas aí com a pandemia. E eu quero te perguntar, assim, como que tem sido a quarentena para você, do ponto de vista profissional, assim, das suas expectativas no início da quarentena, e, assim, uma reflexão agora, a gente está com quase 5 meses de quarentena, né? Então, fala para a gente, assim, como é que está sendo sua experiência aí. Olha, assim, no começo da quarentena, quando a gente começou a observar ainda lá na China, surgindo esse vírus com potencial pandêmico, já foi algo que eu comecei a observar de longe, né? Já, assim, como está essa evolução, tentando ver. E eu lembro que foi tudo muito rápido. Passou, né, o carnaval, o ano começou no Brasil, e aí voltamos para a FMG, estágios, com 2 semanas de estágio só, a gente já teve que parar. Que foi quando foi decretado transmissão comunitária em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, e aí o FMG, mais que depressa, lógico, visando a segurança de todo mundo, suspendeu as aulas. Porém, uma semana antes, eu tinha começado esse estágio extracurricular na empresa que eu estou hoje fazendo esse estágio, né, como você mencionou. E aí eu não fiquei completamente parado. Apesar de sim, eu estar longe da prática clínica da UFMG, do estágio, de mão no paciente, o cuidado fisioterapêutico do paciente, isso eu, infelizmente, teve que parar, isso eu estou afastado um pouco. Mas, assim, prática profissional, a pandemia, ela abriu novas portas para mim, né? Porque com ela foi necessário uma série de aperfeiçoamentos, uma série de novos saberes que já vinha antes de uma maneira, já estava aqui atrás da orelha, pensando aquela coisinha. Isso eu vou precisar daqui a um tempo, mas a pandemia potencializou isso, né? Tudo que a gente planejava a longo tempo, a gente teve que fazer para ontem. Então, assim, naquele começo era um pouco assustador, tudo novidade, todo mundo parando para tudo teve um momento de pausa de tudo, né? Onde tudo parou, mas muito rápido tudo também já começou a se organizar de como fazer no novo modo de fazer, né? Então, a visão que eu tenho da pandemia é que sim, tem toda a parte trágica da pandemia, todos os cuidados, mas para quem quer e quem tem condições, claro, né? São contextos muito diferentes, muito diversos, mas é possível ser produtivo durante a pandemia.
Que legal! E aí, o que que você tem produzido aí nesse estágio? O que que é esse estágio exatamente? É um estágio extracurricular onde eu estou cercado de engenheiros, né? A gente trabalha com a criação de novas tecnologias para a área médica. E esse equipamento ele não foi criado no contexto da Covid, ele foi criado para um contexto mais amplo de UTI. Uhum. E, por coincidência, digamos assim, a gente percebeu que a aplicação dele na Covid era uma aplicação muito interessante. Então, a gente acelerou o processo de produção, de testes e tudo mais, para a gente tentar levar a melhoria para esses pacientes com esse equipamento. Então, assim, eu tenho produzido muito a questão de intercâmbio com profissionais já formados da fisioterapia, intercâmbio de informações com profissionais de outras áreas, né? Tenho aprofundado minhas pesquisas na área de eletroterapia, que foi para mim uma grande surpresa saber que, assim, que além da eletroterapia tradicional que a gente usa, a gente tem uma eletroterapia em pesquisa para aplicações que até há pouquíssimo tempo a gente não se falava, que era uma aplicação de eletroterapia em ambiente de cuidado crítico, uma UTI, por exemplo. Então, tem muita coisa a ser produzida, mas também já tem muita coisa aí dando evidências de uso positivo. Pois é, e o aparelho que você está falando é um aparelho, fala para a gente assim, o que exatamente ele faz, né? Você falou que agora na pandemia vocês estão tendo uma demanda maior, foi o grande momento, né? E vocês Isso. estão prontos aí para poder colocar isso no mercado. O que que esse aparelho faz? Ele é um equipamento que ele utiliza corrente elétrica também, ele faz uma estimulação elétrica, mas ao contrário do TENS, ele é uma estimulação elétrica motora. Se a gente for colocar, ele é mais primo do FES. Porém, ele tem algumas diferenças de parâmetro, né? De parâmetro, de intensidade, que ele é para ser utilizado no ambiente crítico. Então, tem uma série de proteções eletromagnéticas para não interferir, não sofrer interferência, mas a maior diferença dele é o tipo de onda. Né? A gente é acostumado a trabalhar com ondas com uma largura de pulso mais baixa. Esse a gente chama ele, o protocolo, que é WPHF, que é Wide Pulse High Frequency, que é um pulso mais largo. É um pulso que a gente fala que é um pulso de 1000 microsegundos, e isso já é considerado na eletroterapia um pulso infinito, de 1000 segundos para cima. Então, ele tem uma largura de pulso mais alta para poder ter uma intensidade necessária para estimular um paciente crítico. Porque tem toda uma alteração muscular, alteração de arquitetura, de condução nervosa, que os aparelhos tradicionais não têm potência e nem número de canal suficiente para trabalhar. Então, o grande diferencial é esse. Ele é um equipamento feito para cuidado crítico, para um cuidado mais intenso. Então, ele cobre essa lacuna que existe no mercado. Ele é o primeiro do mundo com essa especificação de número de canais, de utilizar protocolos de inteligência artificial, de armazenamento de dados em nuvem. Então, assim, ele é realmente um grande salto no cuidado, principalmente no cuidado intensivo. Pois é, e assim, eu estou ouvindo você falar de frequência, de largura de pulso, de parâmetros de corrente, e aí quero te perguntar isso, assim, a disciplina, né, para algumas pessoas podem ouvir e não vão entender ainda quem está começando isso da eletroterapia. Para você ter feito a disciplina, foi importante? Assim, quando você foi trabalhar, você conseguiu aplicar o que você aprendeu na disciplina? Ou você falou, nossa, eu nunca ouvi falar disso na minha vida? Ainda mais você que foi monitor, né? Você teve uma oportunidade de fazer de novo a disciplina, porque quando a gente é monitor, a gente revisa tudo, né? Como que foi? Foi importante? Você acha que a disciplina ela te deu uma base boa? Ou ficou alguma lacuna que você fala assim, não, isso poderia ter sido visto melhor na disciplina? Não, a disciplina, ela me deu a base para trabalhar com esse equipamento, né? Porque por mais que a gente mude o processo do pulso, quando a gente muda isso, a gente está mudando o formato da onda, que é algo que os meninos vão aprender, né? Que a corrente é a corrente, a gente manipula o aspecto dela. E aí são manipulações infinitas, algumas a gente já descobriu o que faz, mas outras a gente ainda nem descobriu e não pesquisou. Mas o fundamental foi esse aparato teórico da fisiologia de uma corrente no corpo humano. O que acontece quando ela passa no tecido, né? Quais são as indicações e principalmente quais são as contraindicações dessa corrente, né? O que pode acontecer se você administra ela numa dose errada, num tempo errado, né? Na fase de doença errada do paciente, né? Na fase que ele se encontra. Então, assim, a matéria foi a disciplina, ela me deu todo o aparato para entender a eletroterapia.
E ser monitor me deu toda a bagagem para conseguir trabalhar instruindo profissionais a como utilizar essa nova tecnologia. Porque você precisa também entender qual é a dúvida. E isso eu tive na monitoria. Isso foi um grande treinamento. Eu peguei dois semestres, né, de monitoria. Foi 1 ano dando monitoria e lidando com 2 turmas. Então, eu tive como saber que muda tudo de uma turma para o outro. Então, para você ensinar, primeiro você tem que aprender a ouvir. E isso eu aprendi com a monitoria. Quando você foi encontrar com esses engenheiros aí nessa prática, nesse estágio, a conversa também foi tranquila? Assim, você conseguiu entender o que eles falavam, eles conseguiram entender o que você estava falando, porque são áreas muito distintas, né? Como é que foi? Foi muito tranquilo. Eu fiquei até surpreso quando eu comecei a trabalhar lá, porque o embasamento teórico eles têm, sabe? Eles estudaram o embasamento teórico, eles sabem o que uma corrente faz no corpo, eles sabem essa parte, eles dominam muito bem. E aí eu entrei cobrindo a lacuna que beleza, o equipamento funciona, mas ele é utilizável na prática, na parte clínica, né? Porque não adianta o equipamento ser útil, né, ele funcionar perfeitamente como a teoria manda, mas ele não ser usual dentro de um contexto clínico, que aí tem muitas variáveis, né, tanto variáveis pessoais de alguém, quem vai operar este equipamento, como também de quem vai receber essa terapia. Então, foi um encaixe perfeito, sabe? Já existia a teoria toda pronta e eu cheguei para aparar algumas arestas que é de funcionalidade do equipamento na prática, né? Então, a conversa sempre flui muito, e eu também tenho, assim, a tutoria de um fisioterapeuta formado, né? Um trabalho, tem um fisioterapeuta formado, que também está na chefia do projeto, né? Ele também domina muito essa parte de eletroterapia, é um pesquisador da área, então, assim, só que ele está em Brasília. Algumas coisas precisam ser resolvidas agora, então aí acaba que eu entro com toda essa parte da teoria, da eletroterapia, né, com usabilidade, e foi um encaixe bom, fluiu as informações, todo mundo falava a mesma língua. Bom, o contato com os engenheiros foi legal, vocês conseguiram estabelecer uma comunicação boa, e como é que foi com os fisioterapeutas? Porque vocês já estão começando levar o equipamento para os profissionais testarem, né, nos hospitais. Isso. Como é que foi? Você acha que são fisioterapeutas que trabalham normalmente na área de respiratório, né? É muito específico. Eu fico imaginando que muitos deles desconhecem como é que funciona um equipamento, mesmo tendo visto isso na graduação. Às vezes ele se formou, foi fazer uma área muito específica e se afastou da questão da eletroterapia. A gente sabe que, principalmente no respiratório, as pessoas não usam muito, não usavam, pelo menos, isso está mudando, né? Mas, assim, como é que foi para você chegar, encontrar profissionais, eles entendiam do aparelho, eles sabiam o que eram as correntes, ou eles estavam, assim, com muitas dúvidas sobre esse recurso, que é um importante recurso da fisioterapia? Eu fiquei bastante contente quando eu cheguei, né? A gente já está com o equipamento em 3 instituições em teste, né? E essas 3 instituições, a equipe dominava os conceitos de eletroterapia. Que bom. Então, assim, foi muito interessante ver que eles sabiam por que uma pele fica vermelha quando você deixa um eletrodo, né? O que está acontecendo ali com aquela vermelhidão. Quando uma vermelhidão é preocupante e quando ela é passageira, né? Então, assim, os conceitos do tipo de corrente que era utilizada, posologia, né? A gente contraindicações de quando utilizar uma corrente elétrica também, isso estava tudo na ponta da língua. Então, assim, eu brinco que foi muito fácil, foi muito tranquilo eu chegar para fazer, porque eu não tive que falar nada de eletro, eu praticamente instruí como utilizar o equipamento, que é uma tecnologia nova. Mas a teoria da eletro, a fisiologia da eletroterapia no corpo, isso estava completamente já assim, na ponta da língua, foi muito bom. Foi uma conversa. Você sabe onde eles aprenderam, se eles revisaram antes, como é que foi, você sabe? Olha, alguns deles me disseram que antes da data prevista, eles tiveram que pegar e revisar realmente os conteúdos de eletroterapia e tudo mais. Porque é realmente isso que você disse, a área de cuidado crítico, ela é uma área que o pessoal não tem uma demanda tão urgente para utilizar a eletroterapia. Né? A eletroterapia, do jeito que a gente conhece ela hoje, ela é mais de uso ambulatorial. Então, o pessoal da respiratório, o pessoal de neuro, aplicável, intensiva, está mais distante. Mas uma surpresa muito boa, estava todo mundo com os conhecimentos fresquinhos. Foi muito bom. Que legal, que bom. Então, você chegou só dando a parte técnica mesmo. Exato, né? exato.
Bom, o que mais que eu quero te perguntar aqui? Eu tinha posto uma pergunta aqui para te fazer, né? Pesquisa, inovação, tem tudo a ver com o que você já falou que está vivendo nesse estágio. Parceria com outros profissionais, assim. Queria que você resumisse em uma frase a sua opinião sobre esses três assuntos: pesquisa, inovação e parcerias. É difícil resumir isso numa frase, porque tem muita coisa para ser dita disso. Mas vamos tentar. Olha, eu acho que quem pesquisa sozinho, pesquisa limitado. Eu Uhum, acho que essa seria a grande frase. Não que seja uma pesquisa de baixa qualidade, uhum, né? Porque esse é o modelo que a gente já trabalha na maior parte das pesquisas, né? Mas quem pesquisa sozinho está perdendo um leque muito grande, porque várias coisas que são pesquisadas hoje, né, na fisioterapia, que hoje acontece algum gap, se você conversa com o engenheiro da área certa, você consegue achar uma solução para cobrir esse buraco, né? Porque às vezes a gente vê que em estudos, principalmente na eletroterapia, uma área que a gente vê que existem assim muitas pesquisas, mas ainda existem muitas coisas que a gente não consegue alcançar por falta da tecnologia. uhum, sim, Então, sim. por que não trazer quem entende disso para falar, olha, isso daqui é um gap. Como a gente cobre isso? Então, assim, o futuro, principalmente depois de todo esse processo de modernização de tudo, de digitalização de tudo, de remotização mesmo das coisas, a gente aprendeu a trabalhar à distância e isso quebra muita barreira. Sim. Isso quebra muita barreira de geográfica mesmo. Hoje é possível você estar em dois locais, muito distantes um do outro, e compartilhar a pesquisa, compartilhar o Uhum. conhecimento. A gente aprendeu a fazer isso. Agora é pegar isso e botar em prática, não deixar morrer. Eu acho que esse ano, especialmente, né, com o estudo que a gente está vivendo, a gente teve isso, essa situação da pandemia, ela catalisou algo que já era emergente, né, que já estava começando, Uhum, mas ainda muito incipiente, que é nos forçar a usar a tecnologia, né, sem uma resistência de, eu não vou usar, assim, porque a tecnologia ela tem muita coisa boa para nos oferecer, né, e quando eu vejo um trabalho como esse, do grupo que você está inserido, unindo os conhecimentos da engenharia com os conhecimentos da fisioterapia, numa linguagem única, para beneficiar um paciente, que é um paciente realmente, assim, que antes se tinha muito pouco a oferecer para ele em termos motores dentro de um ambiente de uhum. CTI, isso é muito fantástico, né? Me faz pensar que realmente assim, a inovação está aí, né? A gente tem que usar, para usar essa inovação, a gente precisa de parcerias, e, principalmente, desenvolvê-las através de pesquisa, né, para que a gente Sim. consiga ter evidências do que funciona, melhorar, né, às vezes o modelo que vocês estão fazendo agora, ele pode passar por um aprimoramento, mas desde que isso seja visando melhor qualidade de atendimento, melhorar o que a gente tem a oferecer aos pacientes, Sim, né? e Muito fantástico esse trabalho. você tocou num ponto muito importante, que é a questão do conhecimento aplicado embasado. O protótipo, digamos assim, antes de ser montado, antes de ser executado, ele teve uma pesquisa científica, Uhum. sabe? Vamos construir algo? Vamos, mas vamos construir algo que a gente já sabe que funciona e como funciona, né? E a parte da evolução é completamente isso. Hoje, por exemplo, os hospitais parceiros, né? Eles estão com uma versão, mas eu que trabalho com o desenvolvimento, eu que trabalho com a usabilidade, de buscar o que não está funcionando, eu já estou uma ou duas versões para frente da que está no mercado, porque aquela que está no mercado, ela já foi testada exaustivamente para chegar segura, Uhum. né? Porque a gente está falando de um ambiente de cuidado crítico, então assim, você não tem espaço para erro, né? Na É, área da saúde, no geral, a gente não tem espaço para erro. mas não Então, faz ainda, né? É. isso, então aquele que está lá é porque ele já foi exaustivamente testado há um tempo atrás. E Legal. agora eu já estou exaustivamente testando e discutindo com os engenheiros, porque é uma coisa que é muito legal lá na empresa, é que a minha opinião ela é ouvida, ela é levada em conta, né? E então, assim, a gente discute, por exemplo, agora já está na segunda versão, depois da que está lá. E a gente já está, assim, com o uso clínico, abriu uma gama de novas funcionalidades que precisa e podem estar no equipamento. Sim, Então, assim, é aprimoramento constante. isso é Nada fica do normal. jeito que foi criado. É normal, a gente começa e depois vai evoluindo em tudo, é Sim. assim, né? Até nos métodos que a gente está usando agora aí para as reuniões, aulas online, tudo também vai ser assim, né? Bom, o que eu queria te perguntar, assim, uma mensagem, né, para a gente terminar. Você quer falar mais alguma coisa que você acha que é importante?
Eu acho que assim, a gente conseguiu fazer uma discussão breve, né, desses novos rumos da eletroterapia, que eu acho que assim, o pessoal vai surpreender muito, sabe? Daqui a um tempo, com o número de pesquisas que tem surgido nessa área, eu acho que a gente vai passar por uma revolução na eletroterapia muito grande, vai ter um antes e um depois. Ô, Jefferson, você chegou a ver algum paciente assim que usou? Sim, sim. E aí? Eu não tenho acompanhado esses pacientes ao vivo por causa da questão da pandemia e tudo mais. Mas, como são ambientes de testes, todos os hospitais, né, no caso, uma está fazendo mais isso, que a gente firmou realmente assinado de contrato, tudo legal por causa de uso de imagem, né? Sim. Esses pacientes, eles não são identificados, mas a gente está construindo, e eu recebo vídeos de como está sendo a evolução desse paciente. E aí? Então, assim, é bonito de ver um paciente que tinha um prognóstico de sair da UTI, porém ele saía com uma série de limitações funcionais que agora ele não sai mais, sabe? Você vê um paciente completamente sedado, fazendo uma contração ativa, nível 5 de contração, sabe? Que você vê o ventre muscular e você vê como que na primeira terapia você não consegue chegar nesse tipo de contração e como que depois de poucos dias você já tem uma força muscular satisfatória ali. Então, assim, ver esse equipamento funcionando e vendo a eletroterapia sendo utilizada como, de certa forma, o motor primário desse ganho de força, é muito bacana, porque tira a eletroterapia de um campo onde as pessoas colocam que ela é opcional e ela passa a ser uma coisa necessária, ela é essencial. Essencial. Eu me lembro, acho que foi uns 3 anos atrás, quando eu conheci o professor Henrique, né, que foi a nossa ponte aí para você chegar nesse estágio, que é da engenharia, que vai ser o nosso próximo convidado aqui para o segundo episódio. Quando ele me falou da proposta, eu fiquei fascinada, assim, eu falei, meu Deus, isso vai fazer uma grande revolução nos atendimentos em centro de terapia intensiva, né, e para a vida dos pacientes. Eu falei, meu Deus, isso realmente, assim, tem um potencial muito grande. Fiquei muito feliz, né, de vir um engenheiro, né, fazendo uma proposta dessa, e conseguindo enxergar, né, essa possibilidade de unir o conhecimento deles, da engenharia, com o nosso para melhorar essa assistência dentro do CTI. Eu achei muito legal, estou muito feliz de ver assim, como que essa proposta já avançou, como ela está se desenvolvendo. Isso, com certeza, tem muito da garra de quem está envolvido, né, dessa determinação. O Henrique é uma pessoa com esse perfil, né, e quando eu vi ele lá atrás, eu falei, não, isso vai dar certo, porque ele tem, né, essa garra aí, e acho que a coisa está caminhando. Ele, junto com os outros que estão no projeto, que são grandes nomes da fisioterapia, né? E a gente vai depois, no próximo episódio, a gente vai conversar com o Henrique, para ele poder falar um pouco mais sobre isso, porque agora a gente está vendo a visão do aluno, que é quase um fisioterapeuta, né? E depois a gente vai ver do engenheiro olhando para o fisioterapeuta do hospital, o aluno que está estagiando, o colega fisioterapeuta, assim, como é que eles estão, como é que está sendo, né, esse olhar dele para nós aqui dentro, né, na fisioterapia. Mas é um trabalho muito legal, eu acho que ele tem muita chance, sim, e fico muito feliz que você tenha se envolvido, né, nesse projeto, saindo aí da monitoria, né, do nosso curso da UFMG, para poder participar disso, né, ser assim, a pessoa que tá envolvida nesse processo de crescimento desse projeto. Muito legal, Jefferson. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os alunos, né, para as pessoas que vão te assistir depois. O que você diria? Ou talvez até profissionais que possam vir assistir a divulgação do vídeo no blog. O que você diria, assim, né? Quase fisioterapeuta, um projeto tão inovador, né, com pessoas tão qualificadas, né, e dentro de um campo que é muito novo na fisioterapia, né, o uso dela, assim, para nós, né, porque ele já tem um tempo que ele está aí sendo discutido e crescendo, mas, como você falou, aqui no Brasil, ele vai ser um pioneiro, né? Que mensagem você deixa para nós? A mensagem que eu deixo, assim, eu acho que ela é muito voltada para quem está começando a matéria agora, né? Quem vai começar a disciplina, que na época era Recursos 1, agora ela é fototerapia, um nomezinho pequenininho. Mas o que eu deixo é que é importante, sim, saber os parâmetros, sabe? Saber parametrizar um equipamento de eletroterapia ou dos outros recursos que eles também vão estudar na disciplina é importante, mas eu não vejo como a parte primordial.
É importante você saber qual é a diferença de um TENS e um FES, por exemplo. Mas é mais importante ainda você saber a fisiologia. Todo recurso que você for estudar, atente à fisiologia. Não tente pegar isso só para responder na prova, porque isso cai, isso volta. Principalmente quando eu voltei no estágio, eu utilizei recursos que não eram obrigatórios para terapia, mas que me poupavam trabalho. Né? Porque se eu pego um paciente, por exemplo, que está com muita dor e eu coloco um recurso analgésico, eu consigo mobilizar muito melhor esse paciente, então eu poupo trabalho. A gente tem que aprender a ter a visão de que os recursos, eles são os nossos aliados, eles facilitam o nosso trabalho e, principalmente agora, eu acho que é importantíssimo as pessoas entenderem, o fisioterapeuta entender como utiliza uma eletroterapia, porque em muito pouco tempo ela vai estar num lugar muito diferente do que ela está hoje. Ela é um recurso, né? Eu sempre digo que ela é um adjuvante de todo o processo de reabilitação, né? A gente não pode desmerecer todos os outros recursos que o fisioterapeuta tem, a terapia manual, a cinesioterapia, todos os outros recursos que a gente tem, todos são importantes. Cada um tem o seu papel, né? E a eletro, ele é um deles, né? E ela realmente está ganhando espaço e vai ganhar cada vez mais, né? Pois é. Que bom. Se depender da gente que gosta da área, né, cada vez mais ela está expandida. Tomara, viu? Obrigada, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Vou colocar no ar, né, para a gente poder divulgar o que a gente tem feito para outras pessoas também, né? E um bom início letivo a todos, né? Começando agora. Para você também, né? Assim que voltar. Obrigado. Ok? Obrigada, Jefferson. Eu vou interromper. Um abraço.